21, começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também pelo nosso streaming no Face, no YouTube e no Instagram. Esse programa daqui a pouco será editado para podcast e logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, são 7 horas e 3 minutos. Muito bom dia. Noite fria, mínima de 9 graus em Campos e a máxima para hoje é de 27 graus. Neste momento, aqui no centro da cidade, faz 14 graus, o que é relativamente bem frio aqui para a nossa região. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê um final de semana nesse mesmo nível aí, temperatura máxima de 26, 27, mínima de 9 e 11 graus, portanto, bastante frio também para o fim de semana. Hoje com o jornalista Arnaldo Neto, nós vamos receber aqui no programa, vamos conversar, já estamos recebendo, o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, ex-prefeito também de Piraí, Luiz Fernando Pezão, né, já está conosco e agradeço por isso, Pezão. Daqui a pouco vamos trazer o seu bom dia, só terminar aqui a apresentação, o que nós vamos falar com o Pezão, e aí você pode interagir aí conosco também em nosso streaming no Face, sobre o legado da gestão estadual, uma análise do atual governo. Vamos falar sobre Lava Jato, sobre prisão, sobre a condenação, a sua relação com o Cabral e ainda a visão do ex-governador do estado do Rio, o Luiz Fernando Pezão, sobre Brasília, Rio e Campos, numa projeção a 2022. No oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Bom, como a gente faz aqui, e aí é por conta, né, dessa cronologia aí do programa, dessa dinâmica, sempre tem as manchetes, os comentários e logo a seguir a gente traz o entrevistado. Vamos inverter a pauta hoje para que você já possa acompanhar logo aí essa conversa, esse bate-papo aqui com o Luiz Fernando Pezão. Então traga o seu bom dia, o Pezão. E digo aí do prazer e sempre honra de recebê-lo aqui nos microfones da antiga Continental, hoje, né, Folha FM. Você que, ao lado de João Peixoto, sempre esteve conosco aqui na antiga Continental, que é, na verdade, a migração para a FM. Então, nós hoje estamos com o Folha FM na Rádio Folha. Então, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela conexão, pela presença aqui virtual. Seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição. Eu que agradeço. Bom dia a todos vocês, a todos os ouvintes. É um maior prazer estar falando com a região e principalmente nesse grande grupo jornalístico. Muito bem. Deixa eu trazer o bom dia, então, do Arnaldo Neto. E nessa inversão de dinâmica, o Arnaldo, daqui a pouco, né, o final do programa, a gente comenta sobre as notícias aí, as vacinas, a programação para o fim de semana e tudo mais, mas é sempre bom. Seja bem-vindo a mais um Folha no Ar, primeira edição também. Arnaldo, bom dia. Bom dia, Nogueira, bom dia, Pezão. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM. A gente vai aqui, começando a entrevista, um olho lá em Tóquio, né, que as meninas lá estão jogando a prorrogação. Qualquer coisa a gente vai informando aqui também o resultado do jogo. Você é um privilegiado. Aqui tem um orgulhoso aqui do meu lado com um celular, mas ele fica assim pertinho, porque ele enxerga mal, então só ele que vê o jogo. Mas vamos lá, Arnaldo. Vamos lá, Pezão, vamos começar falando sobre a avaliação do seu governo, né? Como que você vê como marca, quais são as principais ações do governo Pezão de 2014 a 2018, que você vê como de grande importância para o estado do Rio, que deixaram um legado no seu ponto de vista? Eu analiso assim com muita tranquilidade. Foi um período hoje que a gente vê, foi a maior crise que o estado teve
atingiu fortemente o estado do Rio de Janeiro, mas atingiu a todo o país. Mas o Rio teve uma grande repercussão por ter sediado as Olimpíadas, ter tido a final da Copa do Mundo, ter todos os grandes eventos aqui na cidade, na cidade do Rio de Janeiro e no estado. Eu acredito que o Rio ficou com muita visibilidade. E a crise nos pegou de cheio, porque eu governei durante 14 meses com o preço do barril do petróleo a 18 dólares, 28. Foi um dos menores períodos de petróleo, do preço do petróleo. E fiquei depois mais 12 meses com o preço do barril do petróleo a 32 dólares. Então foi mais de 2 anos e meio de governo com o preço do barril do petróleo muito baixo. O Estado nunca passou por um período assim, nem as cidades, principalmente as cidades aí da região. Então todas as cidades sofreram muito e o Estado sofre muito, porque a previdência do Estado ela foi lastreada toda nos royalties do petróleo. Então, quando você tem um déficit desse tamanho, dessa magnitude, você tem que aportar dinheiro do recurso do Tesouro. E nunca teve na história do Estado o Tesouro sendo superávit. Então, eu sofri uma crise muito grande. O Brasil, se você pega, ainda continua assim, mas se você pega no meu período e alguns anos atrás e até hoje, a gente está com um decréscimo no PIB. O país nunca pegou uma década dessa. Eu peguei uma vez, o ministro Henrique Meirelles fez uma projeção numa tela, estava eu, o presidente Michel Temer, e ele dentro da sala do Planalto, ele mostrando a série histórica de 100 anos. Nunca houve nesse período um decréscimo tão grande. Então, você sem economia para crescer. As obras que tinham para 2016 foram entregues, a maioria delas, parando as obras, com caixa em déficit. Foi um período muito difícil. Agora, aquilo ali também me deu forças para ir lutar, para ir para Brasília. Eu passei um período, né, doente, com câncer forte, quase 1 ano, e saí do câncer, foi direto para Brasília para enfrentar a crise. Conseguimos criar uma lei que não existia no país, que é a Lei de Recuperação de Estados. O Estado foi o único que conseguiu fazer a adesão. A Assembleia Legislativa foi muito solidária e votou, naquele momento, fazendo a adesão do Estado à recuperação do Estado. E a gente vê, hoje, o Estado consegue respirar ainda, melhorou muito. O Estado eu fiquei 1 ano e 3 meses sem fazer o pagamento da dívida. O doutor Witzel, que me sucedeu, poderia ficar mais 1 ano e 9 meses prorrogáveis por mais 3, e aí surgiu até agora uma nova lei que flexibiliza mais ainda aquilo tudo que a gente tinha aderido, que era muito mais cruel do que hoje, até para beneficiar outros estados. Mas nós fomos pioneiros. E nenhum outro estado viveram a mesma crise que o Rio de Janeiro viveu e vivia até agora, 4, 5 meses atrás. Minas Gerais, por exemplo, pagando com 3 meses de atraso. Rio Grande do Sul, que se recuperou. Nenhum outro estado conseguiu fazer adesão a essa lei. Então, foi um legado que eu acho que ficou. Eu sei que eu peguei um período difícil, de muita dificuldade mesmo, ainda com o problema da doença, mas enfrentei. Eu não gosto de olhar para trás, eu acho que a gente tem que sempre olhar para frente. O Estado hoje colhe os frutos de ter feito essa adesão à lei. E isso que é mais importante, e o Estado, eu tenho certeza que hoje tem bases para ele voltar a crescer, principalmente se conseguir fazer, como ele foi pioneiro agora de novo, a adesão à recuperação fiscal do Estado. Agora, pensando aqui no Norte Fluminense, por exemplo, né, antes de assumir como governador em 2014, depois
ser reeleito, você era vice-governador do Sérgio Cabral e secretário de obras. Então, lembro de algumas obras aqui que vocês vieram inaugurar, por exemplo, na minha cidade, em São João da Barra, o Centro de Emergência, que foi a parceria, foi inaugurado em 2012. E quando você vai assumir o governo do Estado, muita coisa sai no programa Somando Forças. Embora a realidade financeira já fosse demonstrando que iria piorar, o Estado fez um pacote muito forte com o interior através do Somando Forças. E muitas obras do Somando Forças, como você mesmo colocou, não chegaram a concluir. Nós conversamos na semana passada, por exemplo, com a questão, com a relação, aí não é dentro do Somando Forças, mas em relação à obra da Ponte da Integração, entre São João da Barra e São Francisco. Você mesmo colocou a importância dessa obra para a região, mas foi uma obra, o Nogueira lembrou aí do João Peixoto, que o João Peixoto, né, insistia com você, saudoso deputado, insistia sempre em todas as agendas que tinham com você, era a informação que a gente dava, era sobre a obra da ponte, e terminou o mandato, você até chegou a afirmar em novembro que não terminaria o mandato sem concluir aquela obra em novembro de 2018. O que aconteceu para aquela obra emperrar e não conseguir andar e está aí parada até hoje? Não, ela não ficou parada em nenhum momento que eu estava em liberdade. Eu até dia 18, 28, 25 de novembro, eu tinha um cronograma na minha mão, na minha mesa, onde eu acompanhava sistematicamente todas as obras do Estado e eu tinha certeza que eu ia entregar a ponte. Ela nunca paralisou, nunca faltou recurso para a ponte. Eu acompanhava com a empresa, com o DR, e tinha tudo cronometrado, não tinha dinheiro em caixa. Muito importante saber, Luiz, que, me desculpe, a minha memória é fraca. Depois que a gente faz quimioterapia, Nogueira e Aloysio, né, se não me engano, né? Arnaldo, desculpe. Eu acompanhava e, por exemplo, a gente já estava com salários em dia. Em novembro, eu já tinha pago 2 folhas, eu tinha um cronograma na minha mesa, onde eu ia pagar até o salário de dezembro. Eu deixei mais de quase 1 bilhão e 200 em caixa para a folha de dezembro. Quando o Witzel entrou, a folha era cerca de 1 bilhão e 800. Eu tinha tudo cronometrado e tinha ali na minha frente a obra. Agora, eu acredito, as pessoas que entraram, todo mundo que entra quer fazer alguma auditoria, ver, né? Não quer inaugurar logo no momento, não quer dar continuidade aos projetos, não conhece. Então, não deram o foco que era para ser dado à obra. E ela sempre teve entrave, teve problema, mas ela nunca paralisou e ela estava a pleno vapor. Eu tinha um cronograma na minha mesa que eu ia entregar essa obra. Era compromisso meu, do João, de diversas pessoas da região, com a Carla Machado, com os prefeitos, todos. Eu tinha aquilo ali como um mantra para mim, era ali um viaduto em Nova Iguaçu, e um viaduto até muito importante, que logo depois foi inaugurado, o prefeito assumiu, o Rogério, ele deu continuidade, o governador repassou o dinheiro para ele, e um outro viaduto em Austin. Essas 3 obras eu coloquei como um mantra para mim ali, e eu ia entregar. Agora, o que aconteceu depois, eu não sei. Eu fui preso dia, se não me engano, 28 de novembro, e aí não teve continuidade. Agora, no período de 2016 a 2018, Pezão, nós chegamos a fazer algumas matérias com a obra parada e cobramos ao DR explicações, né? Então, assim, quando você disse, não parou, não chegou a parar. Mas ela tinha as pessoas, a ponte, você tem obras, os pilares estavam todos fincados dentro do rio. Né? E os tabuleiros todos, eu cheguei, eu ia quase toda semana à empresa ali em Magé ver os tabuleiros. Aquilo era só questão de transportar e botar o tabuleiro em cima. E fazer os 2 lados, que era o que me preocupava, os acessos. O DR me garantia que assim que instalasse o último tabuleiro, ele faria os 2 acessos. Aquilo era coisa simples.
Essa questão dos acessos, até hoje, o DER ainda fica num jogo de empurra, diz que o governo passado, no caso, como pensar em governo passado, pode pensar que é do Y. Não, o seu governo, porque o seu governo não planejou os acessos, fica nesse jogo de empurra até hoje. Não, mas eu planejei e tinha tudo, acompanhava aquilo sistematicamente. Você se lembra, diversas visitas, eu visitava a obra de 15 em 15 dias, o João Peixoto me dava uma canseira, meu amigo, e que era o trabalho dele certo de fazer, né, que é para o bem, quando a pessoa te dá canseira para ver a obra pronta, e aquilo era questão de honra para mim, Luiz. Eu ia entregar, eu faria tudo, aquilo ia virar 24 horas, mas eu ia entregar a obra. Nogueira. Pois é, não, nessa questão tem cobrado agora também. Você tem cobrado? Eu já tive com o governador 2 vezes, depois que fui solto. Tenho falado com o Rodrigo Bacelar, que é da região, tenho pedido muito com ele me colocou as questões que surgiram depois com o Tribunal de Contas. Semana passada, mesmo sexta-feira passada, eu cobrei do Bacelar a continuidade da obra. E ele estava me falando que estava resolvendo. No meu período, nunca teve problema essa obra no Tribunal de Contas. Isso que eu gostaria de... Eu vi a matéria e a reportagem e nunca teve. Isso aí nunca surgiu no meu período. Sim. O que o Arnaldo pode estar citando sobre paralisação também da obra ali é questão de nível do rio que subiu ou que está baixo demais. Principalmente mais cheio, né? O que o João sempre passava para a gente. Da forma que o João cobrava do senhor, a gente também dava um cansaço nele aqui, não é, Arnaldo? Eu sei disso. Né? Então, João, como é que é? E a ponte? E a ponte? E a ponte? Então, a gente, naturalmente pressionado por isso e também pela sua ideologia, a promessa, ele cobrava do senhor. Agora, como é que tem sido nessa questão hoje o senhor... Porque, na verdade, nós perdemos, né, lamentavelmente, 2 deputados, o João Peixoto e o Gil Viana, para a Covid. Hoje temos o que o senhor acabou de citar agora, o Rodrigo Bacelar, que saiu da Alerj, está no governo do Estado, mas não deixa de ser representante aqui da região, e temos o Bruninho da Wire também. E como é que é esse contato aí, como é que é essa cobrança que o senhor tem feito nesse sentido aí desses deputados, um secretário e o outro deputado, para acelerar esse processo, e o que o senhor conseguiu apurar lá no Tribunal de Contas que está agarrado até agora? Não, tribunal eu não apurei nada, porque da minha época eu não tinha problema nenhum com o tribunal. Eu conversei com o Rodrigo Bacelar e ele me falou que está prestes a ser liberada para retomar as obras. E conversei com o governador, já em 2 ocasiões mostrei a importância, ele me falou que está indo até a região, e eu acho que ele vai, uma das obras que ele vai anunciar será essa obra, a retomada dela. Deixa eu só fazer um adendo aqui rapidinho, estamos acompanhando os Jogos Olímpicos, e o macaense, né, nosso vizinho aqui, macaense Bruno Fratos, acabou de se classificar para as semifinais, fazendo o melhor tempo aí nos 50 metros de natação. Eu acho que é o único representante da região, então vale a gente fazer o registro. Grande notícia. Eu estou com o olho aqui, mas não estava no canal que também transmite, estou em outro canal, aí só está passando o jogo. Sim. Pezão, agora, eu falei de algumas obras, de uma obra de maior, tanto de volume de recursos, né, eram mais de 105 milhões quando a Pedra Fundamental foi lançada, mas tinham outras obras também aqui, como eu falei, nesse programa do Somando Força. Primeiro, eu queria que você falasse da importância de um governador que olhe para o interior, porque a gente sempre destacou que acabava que o governador do estado, isso nas nossas entrevistas com candidatos a governador, a gente sempre destacava que o governador parecia um segundo prefeito da capital, deixava meio que o interior um pouco solto. Você primeiro foi secretário de obras, depois assumiu o governo do estado. Queria saber o quanto esse papel de secretário te fez abrir o leque para as outras cidades do interior, além de você ter sido prefeito de uma cidade do interior, e a importância desse somando forças, tirando recursos centralizados do estado e distribuindo para os municípios. Isso foi sempre a minha vida, eu sempre batalhei, eu sempre participei dos movimentos municipalistas,
fui da Confederação Nacional dos Municípios, fui da Frente Nacional de Prefeitos, fui presidente da Associação de Prefeitos. O que a gente prega, a gente tem que... Você tem que fazer quando você tem algum poder, né? Então, eu não acredito, eu acho que é o grande erro do país. Eu vejo até hoje assim, mudou muito em relação ao meu período que eu fui prefeito. Mas se não tiver o fortalecimento das cidades, se o recurso não vier para as cidades, os recursos, eles são arrecadados dentro de cada cidade. Por menor que ela seja, mas é o morador daquela cidade que está recolhendo dinheiro para ir para Brasília e ir para o governo do Estado. Então, qualquer comércio, tudo é arrecadado dentro de uma cidade. Então, ele tem que retornar para a cidade. Eu vejo hoje um avanço imenso, as pessoas às vezes criticam, mas o orçamento da União hoje, com a destinação pelos deputados com recursos para as cidades, é o que é o certo. E o dinheiro não adianta ficar em Brasília. O dinheiro não adianta ficar no governo do Estado. Quem conhece os problemas são os prefeitos. Eu não posso chegar aí para o Vladimir e querer, vou instalar aqui um posto de saúde, vou querer aqui instalar uma escola. Quem sabe a necessidade da cidade é o prefeito, é o gestor, é a Câmara de Vereadores. Então, eu acho o programa, quando você faz isso, e às vezes que eu tive a oportunidade de falar isso com o governador, independente do prefeito, o governador ele tem que apoiar as cidades, olhar pelas cidades. Eu nunca olhei cor de partidária, saber quem me apoiou, quem não me apoiou. Eu ajudava as cidades, dentro da dificuldade que era sobrar recursos dentro do Estado naquele momento. Quando eu era vice-governador do Sérgio, era um momento de muito... E estava à frente da Secretaria de Obras, o Estado batia recorde. O preço do barril do petróleo era $115. Então, é muito diferente para $18 e depois 28, $32. É mais de 3 vezes mais. Então, o Estado tinha sobra de recursos, a gente pôde aplicar dentro das cidades. Então, eu tenho isso, cada vez eu acredito mais nisso. Eu acho que o grande mal do Brasil hoje, e o Brasil fica ingovernável cada vez, esse baixo crescimento, nós estamos há 10 anos que a gente não cresce o país. É porque a gente não tem a continuidade, não tem a coincidência das eleições. Eu falo há muito tempo, desde quando entrou a lei de responsabilidade fiscal, se nós não tivermos os mandatos todos juntos, governador, prefeito e presidente da República, as cidades não andam. As cidades não andam. Está aí um dos grandes exemplos, que é a ponte. Que um governador que entra, um presidente que entra, o que o cara vai falar? Tem que fazer uma avaliação. Uns têm que entrar e falar assim, vou fazer uma faxina. Ou arrumar, não sei o quê. O cara vai fazer a faxina, ele fica 1 ano e meio, 2 anos fazendo faxina, arrumando e vai embora. Aí, quando ele está fazendo a faxina, meu amigo, já acabou o mandato do prefeito. Vai entrar outro prefeito. Vai entrar o outro governador com o presidente que estão fazendo a faxina, estão lá fazendo a faxina. Quando ele for engrenar, ele está conversando com outro prefeito. Então, é muito difícil a situação. Assim, eu hoje sou super favorável a ter coincidência dos mandatos e 5 anos de mandato para todo mundo. E acabar a reeleição. Pezão, deixa eu fazer uma pergunta aqui, voltando dessa questão do legado que a gente pautou aqui para esse primeiro bloco. Desde o início da carreira, o senhor teve uma trajetória muito interessante que a gente sempre comenta, né? Foi degrau por degrau, né? O senhor chegou a ser vereador, foi prefeito, depois foi secretário estadual, né? Desde a época da Rosinha Garotinho também, vice-governador, governador, e com toda essa experiência na política, somada à sua formação de economista, dá para fazer uma projeção na economia do estado do Rio de Janeiro, que da projeção política a gente vai falar no finalzinho do programa. Dá para fazer uma projeção dessa economia? O senhor disse agora aí que o estado o Brasil fica ingovernável com essa economia carente do jeito que está aí.
Dá para fazer uma projeção para o estado do Rio de Janeiro, né, de boa perspectiva ou de futuro ainda muito complicado? Nós ficamos com a economia do estado muito dependente do petróleo. Se o petróleo continuar nesse nível, até $50, hoje ele bate 74, 76, se ele ficar a $50, eu acredito que a gente vai, mas isso é cíclico, ele vai, sobe, desce, né? E a gente, infelizmente, não vê o país, que quem puxa a economia é o Brasil, é o país, é o governo federal que tem que puxar. E, infelizmente, eu acho que as medidas econômicas não têm beneficiado o nosso Estado. Não dá para a gente ter paralisado a indústria naval do nosso país. Hoje os navios, as sondas nossas são todas fabricadas fora, né? O conteúdo nacional é uma balela. Nós estamos vendo os estaleiros do Estado no menor nível de empregabilidade dentro quase que em toda a sua história. Então, a gente vê o petróleo aquecido e não tem encomendas na indústria naval dentro do país. Nós estamos com a usina, aqui eu estou falando do estado do Rio, né? A usina nuclear parada a obra, está retomando muito lentamente. Você não tem obras estruturantes dentro do estado, impulsionadas pelo governo federal. Você vê o polo do Compérgio, complexo petroquímico, com 86% das obras realizadas paralisado. Então, se você não tiver o governo federal puxando essa máquina, empurrando, isso eu falei aqui de 3 obras assim que eu me lembro, a continuidade do arco metropolitano, que beneficia muito a todo o estado, vai sair, beneficia até essa região. Então, fica muito difícil se você não tiver as obras estruturantes que foram implementadas dentro do estado gerando emprego, porque o que movimenta a economia é a empregabilidade. Se a pessoa tiver emprego, tiver salário, essas obras que eu citei aí são mais de 40 mil trabalhadores. Você bota 40 mil pessoas comendo, indo na farmácia, indo no supermercado, calçando um chinelo, muito diferente. Agora, hoje você vê um desemprego com quase 15 milhões de pessoas, 14 milhões hoje vai sair mais um dado aí do CAGED, um desemprego como há muito tempo não se via dentro do país, a gente vivendo de programas sociais, de transferência de renda, né? Mas isso não é... O importante é ter emprego, ter trabalho. Então, eu acho que o Estado ele tem que ser o grande indutor. Quando eu falo Estado, o governo federal, o governo estadual, ser o grande indutor do desenvolvimento fazendo obras estruturantes. O governador tem uma oportunidade única. Ele está com caixa recheado, e eu falei para ele, né, tive a oportunidade de falar para ele, tem falado com o Bacelar, que é o secretário de governo dele, que está ali ao lado, com o chefe de gabinete dele, com o Rodrigo Abel. Ele tem uma oportunidade única. Agora, você botar a máquina para andar com o dinheiro que ele tem, sem ter gente, sem conhecer o Estado, é muito difícil de você fazer os processos licitatórios, passar pelo Tribunal de Contas, botar a máquina para andar. Quando ele viu, já acabou o mandato dele, porque vai chegar em abril, as pessoas só querem saber de eleição. Tanto a nível, já estão falando direto hoje, a nível presidencial, que já é um problemaço, porque a máquina do governo federal começa a paralisar. E ele, que tem a oportunidade de botar a máquina para andar, ele tem que ser muito ágil para gastar esses recursos e gerar empregabilidade, que é isso que movimenta a economia. Eu ia falar justamente sobre essa questão desse recurso da SEDAI, né, pessoal? Porque nós conversamos aqui, falamos de algumas obras locais, mas eu imagino que pelo Estado possa ter outras obras que precisam de pouco recurso. A ponte, por exemplo, são 30 milhões. Pensando no orçamento do Estado, é o que o pessoal do DR diz. Mas pensando no orçamento do Estado, 30 milhões, né, não é um recurso tão alto. Enfim, outras obras devem estar paradas.
E é véspera de ano eleitoral também. E o Cláudio Castro chegou ao governo sem ser uma figura conhecida. Foi alçado devido a todo o processo do ex-governador Wilson Witzel. Então, com esse recurso em caixa, é bem provável que agora essas obras possam voltar, né? Não tem dúvida nenhuma. Ele botou uma pessoa competente, o Max conhece, trabalhou comigo na Secretaria de Obras, era meu subsecretário. Ele conhece muito dessas obras, muito desses programas, se beneficiou muito. Queimados foi uma das cidades que mais se beneficiou do Somando Forças, teve muito investimento, então ele sabe o que é importante para cada cidade. Se ele pegar aquilo, já é um grande programa de obra. E fora, eu já estou fora há quase mais de 3 anos, as demandas crescem muito dentro das cidades, e eu tenho certeza, né, que apesar da pandemia, dos investimentos que precisam na saúde, os prefeitos, o governador tem isso muito mapeado e sabe o que dá para terminar de obras. Esse levantamento eu tenho certeza, ele vai poder terminar muitas obras em todo o estado do Rio de Janeiro. Voltando a falar sobre economia ainda, Pezão, aproveitando e estendendo um pouco mais esse bloco, não sei se pode ser perguntado o que deu errado, mas o que faltou fazer. Se o estado do Mato Grosso, por exemplo, hoje tem a sua economia voltada aí para a agricultura, tem investimento, essa coisa toda pesada lá. O estado do Rio, royalties. O que faltou fazer? Como, por exemplo, a Noruega, um fundo, né, de royalties para preservar o futuro do Estado? Ou podemos dizer e perguntar o que houve de errado no passado, e aí não só pelo seu governo, mas por todos, né, os últimos governadores, principalmente nessa questão dos royalties. Faltou pegar esses royalties e investir na vocação de cada região, por exemplo, como Campos, que é, né, eminentemente agrícola? Sempre teve falta de recursos dentro do estado do Rio de Janeiro. Como eu falei no início, a primeira fala minha, eu não gosto de ficar olhando para trás. O estado do Rio paga uma conta hoje pelos problemas que teve, mas aí é muito lá atrás. É muito lá atrás. Um estado que deixou de ser capital. Você tirou tudo isso que tem em Brasília hoje, que é a maior renda per capita do país, com quase 3 vezes a segunda renda per capita, isso foi saído de dentro da cidade do Rio de Janeiro. Como é que você tira uma capital daqui e leva tudo que está lá em Brasília hoje, aquela quantidade de emprego, como eu falei, a massa salarial que tem, os poderes, tudo, e deixa aqui só as pessoas aqui sem compensação nenhuma? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Eu sempre dou um exemplo que eu conheço e vi e estudei. Se você for na Alemanha, quando Bonn deixou de ser a capital para passar para Berlim, recebeu durante 10 anos 2 bi de euros do orçamento federal por ter deixado de ser capital, sendo que no segundo ano recebeu 10 bi de euros. Estou falando de 60 bi. Estou falando de 12 bi por ano durante 10 anos. Aqui não, aqui tirou tudo, levou tudo para Brasília, deixaram as pessoas morando mal. Você vê essa ocupação desordenada do Rio, é uma loucura. Tudo junto na mesma cidade, uma região metropolitana com 76% da população, uma massa de problemas tremendo, sem nenhum investimento na mobilidade, em nada, não deixaram um programa. Aí depois, para piorar, o nosso antigo estado do Rio aqui, meu Piraí, Campos, se junta com a Guanabara. Então todos nós que fomos para esse mesmo estado, os policiais, o desembargador, o juiz, nós éramos um estado pobre, um estado que tinha uma renda hoje comparável ao Acre. Nós não tínhamos riqueza, nós não tínhamos indústria automobilística, nós não tínhamos o petróleo. Então você junta e botou essa massa de funcionários toda dentro do estado, ganhando igual ganha dentro da Guanabara. Aí quem contribuiu para isso? Quando as pessoas começam a aposentar, nós estamos pagando a conta.
O Garotinho ainda conseguiu na renegociação da dívida e comprometeu muitos royalties na época, mas ele conseguiu fazer a renegociação da dívida, coisa que nem o ex-governador Marcelo Alencar tinha conseguido fazer com o presidente Fernando Henrique, que era do partido dele, mas nós tivemos que comprometer os royalties ali durante 30 anos. Se não me engano, acabamos de pagar no primeiro ano do governo do Witzel. Foi a última parcela que a gente pagou do comprometimento que tinha dos royalties. Os royalties já ficavam retidos para pagar a dívida do Estado. Então o Estado não teve compensação nenhuma. Começou há uns 5, 6 anos atrás essas pessoas se aposentarem, nossa previdência só foi crescendo. A gente tem uma massa hoje muito maior de aposentados do que ativo dentro do Estado. E quem contribuiu para isso? Então esse é o grande problema que o Estado teve. Por isso que eu falo que a gente não adianta olhar para trás. O que a gente precisava era ter aqui, e quando você fala do Mato Grosso, o Mato Grosso é ótimo, ele foi criado novo, tem hoje as suas compensações quando exporta as suas commodities, não é o melhor que eles têm, mas dá riqueza, porque vende e é comercializado dentro, as pessoas comercializam ali dentro, o dinheiro circula. O petróleo não, meu amigo, o petróleo vai, não tem taxação nenhuma nele, vai para fora. Quem é rico é Paulínia, onde tem a refinaria, recebe 10 vezes mais do que todos os municípios juntando aí da região petrolífera. Nós não tivemos uma refinaria. Então essa região tinha que ter tido uma refinaria aí para o dinheiro circular, ser comercializado aí, o petróleo ser taxado aí. Então o petróleo e a energia não tiveram a taxação do ICMS, o Rio de Janeiro sambou na Constituinte, dançou ali, infelizmente, botaram o royalties, e assim mesmo depois agora estamos pendurados numa brocha com uma liminar, e eu sei o esforço que eu fiz para manter essa liminar e continuamos com a liminar. Então é um absurdo. A gente tem uma espada na cabeça aí que se perder o royalties, como é que o Estado do Rio faz? Cada operação que você vai fazer de royalties, nós pagamos mais 20%, 30% de juro, porque nós não temos uma garantia do royalties. Os bancos todos cobram essas operações, botam uma espada na cabeça do Estado. E se a gente perder, como é que fica para frente? Eu não sei, é muito difícil a situação do Estado. Eu acho que a gente precisa muito que essas obras terminem, não só a obra da ponte, a obra das cidades, mas a gente precisa ter o Comperj circulando aqui, porque aí o ICMS vai ser taxado aqui e ele vai ser distribuído para todas as cidades. Precisa da usina nuclear. Agora, o grande programa que a gente precisava fazer, que eu acho que é a reforma tributária, e na reforma tributária botar o petróleo para ser taxado aqui e o ICMS circular em todo o nosso estado. Estamos no fio da navalha aí com essa liminar. Isso aí é muito complicado. Uma espada na cabeça do Estado, assim, que de uma hora para outra tem uma pressão, vai votar. Acabou. Por exemplo, a gente já perde um voto de cara. Quem defendeu e manteve foi o Barroso na minha época. Manteve essa liminar, ele era procurador do Estado do Rio de Janeiro. Então ele não pode votar no Supremo. Já perdemos um voto. Então não é brincadeira isso. E essa espada vem passando desde quando o Lula e a Dilma criaram. Começou com Cabral e a gente conseguiu essa liminar, consegui manter, e o Witzel e agora o Cláudio mantém essa liminar, mas é uma crueldade com o Estado. Injustiça, sim, também concordo. Bom, Arnaldo, vamos fazer um intervalo rápido. Terminou agora, né, para quem está assistindo aí, o único sinal que eu consegui ver nesse tempo todo foi o Beto fazer assim, ó, acabou o quê? Está desclassificado? Não, o Brasil vai decidir nos pênaltis agora a sua vaga. Rapaz, tá bravo aí, hein? Vamos lá. E eu estava ouvindo aí no primeiro tempo, né, no finzinho do segundo tempo, antes de entrar no programa, a Marta está exausta. Como é que bate um pênalti agora? Ó,
Bom, vamos lá, são 7 horas e 42 minutos, então voltamos em 2 minutos, o intervalo é bem rápido, com o Luiz Fernando Pezão, hoje conversando conosco aqui no programa. A gente vai falar sobre Lava Jato, vamos falar sobre prisão, condenação, a sua relação com o ex-governador Cabral, enfim, a gente volta em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015.